Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui para escutar um pouco sobre a minha vivência com a escalada esportiva e como eu vejo assim, o cenário feminino da escalada no Brasil. Bom, primeiro eu vou começar com uma parte mais conceitual para separar bem, que o pessoal aqui é mais de clube, mais de montanha, né? Então eu trago a escalada esportiva como uma parte dos esportes de montanha que visa mais a dificuldade do que qualquer outra coisa, né? E eu divido ela em 3 modalidades. A escalada esportiva, que eu chamo aqui de sentido estrito, o boulder e a escalada de competição. Bom, começando com a escalada esportiva de sentido estrito, normalmente são escaladas em vias, que tem mais ou menos a altura de uma cordada. Quando a corda é o equipamento de segurança, né? E a dificuldade aqui não é tão concentrada quanto no boulder. Então, na verdade, isso é uma sequência um pouco maior de movimentos difíceis, que a dificuldade mesmo não está ali num ponto só, mas em conseguir escalar todos eles mais comprido sem cair. E como é a modalidade que eu mais gosto, eu trouxe aqui alguns dos lugares que eu já escalei no Brasil, para contar um pouquinho do que eu passei em cada um deles. Para começar, Serra do Cipó, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, é provavelmente o melhor lugar de escalada esportiva aqui no Brasil. E eu frequento Cipó acho que desde 2005, foi a primeira viagem assim, maior de escalada que eu fiz. Foi passar uns 15 dias lá no Cipó em 2005. E lá você encontra vias de todos os graus, de todos os estilos, e uma coisa que é muito agradável é a rocha, né? Que é calcário, então é bem mais macio, você consegue escalar mais dias seguidos sem sofrer com a pele do que em outros lugares. E a temporada lá vai mais ou menos de abril a novembro, mas eu acredito que em todo o Sudeste esse ano a temporada foi bem mais curta e bem mais quente do que a gente esperava. Aí outro lugar que eu gosto muito é São Bento do Sapucaí. Eu alugo uma casa lá, é mais ou menos um pouco menos de 400 quilômetros aqui do Rio, né? Eu alugo uma casa lá com outros. Acho que se apagar essa parte aqui vai ficar melhor pra ver, né? Pode tirar fotos. O quê? Assim, fica melhor. Boa. Aí eu alugo uma casa lá com outros amigos, já tem 3 anos. E lá a rocha é o ginásio, também a temporada vai de abril a outubro, né? E o legal de São Bento é que não se restringe só à escalada esportiva. Lá tem boulder também, que o pessoal gosta muito, escalada de montanha, né? De escalar o baú, lá tem artificial, tem móvel, tem de tudo lá. Aí outro lugar bastante legal que eu fui é Itatim, que é uma cidade no interior da Bahia, fica mais ou menos 400 quilômetros de Salvador. E em 2012, acho que em janeiro de 2013, eu passei 10 dias lá e pensar que em janeiro o Nordeste deve estar super quente, mas foi bem agradável. Se você está na sombra, você não passa calor não. E o bom é que esse setor aí, que é um dos mais famosos lá, que é o Jararaca, que essa foto assim já tem milhares parecidas, né? Ele fica na sombra mais ou menos a partir de 10, 11 horas da manhã, então você consegue escalar lá o dia todo. Na verdade, o que é menos explorado e o que deveria ser mais explorado lá é a escalada tradicional, porque tem, que nem esse morro aqui, tem mais uns 6 aqui ao redor, que poderia ter várias vias, só que lá ainda não tem muita gente conquistando, então o potencial não foi todo desenvolvido e acaba que atrai mais escaladores esportivos por causa desse setor, que ele tem em teto, né, só que tem vias de 6º grau até 9º grau, então dá pro pessoal que não escala graus tão altos se divertir lá também. Aí agora no sul do Brasil, eu passei o Réveillon de 2013 para 2014 em Curupá, que fica perto de Joinville, em Santa Catarina. Teoricamente, eu fui na temporada, só que era muito quente. A única coisa boa assim, é que pela rocha, por ser conglomeradas, as agarras eram maiores do que aqui no Rio, então você não precisava tanto da aderência do que se, por exemplo, passasse o calor lá. Acho que fez quase 40 graus em Joinville nesse Réveillon. Saiu até uma matéria sobre os lugares mais quentes. Mas a escalada lá é muito legal.
Tem vias tanto longas quanto curtas, não tem tantas vias, mas o lugar é bem bonito. E estava fechado porque era uma propriedade privada que foi vendida, mas agora já reabriram, então já dá para escalar lá de novo. Aí o lugar que eu conheço... Continua propriedade privada? Sim, continua propriedade privada, só que agora o novo dono ele autorizou a escalar lá novamente. Aí a Serra da Bocaina que eu conheci esse ano, por indicação ali da Glauce, fica perto de Araxá, que é em Minas Gerais. É uma rocha linda, assim, uma serra comprida, que a rocha é um quartzito multicolorido, então nesse setor aí, que é o mezanino, você tem parte da rocha que é rosa, então é muito legal. Só que lá a temporada é diferente no verão, por causa do sol, que a rocha ela é apontada para o norte, né? Então no verão fica mais sombra a partir de umas 11 horas da manhã. Eu fui primeiro em junho, então tava sol até umas 3, 4 horas da tarde, não foi muito agradável, mas eu voltei agora em setembro, fiquei lá quase 2 semanas, e aí já tinha uma sombra, a gente pegou chuva na primeira semana, então dava para escalar tranquilo, que lá tem pedra, tem rocha assim em cima, então não molha muito. E na segunda semana, a partir de 1 hora da tarde, já estava sombra. Aí por último aqui, dos picos de escalada esportiva do Brasil, é o Rio de Janeiro, que tem várias falésias. Aqui a gente não fica atrás para nenhum desses lugares, né? Tem a vantagem que é no meio da cidade e você consegue para setores assim rapidinho, escala 2 horas e já pode fazer outras coisas. As falésias que eu mais gosto são a Barrinha, que fica ali na Barrinha, né? E a Falésia da Tijuca, né? Que é o Campo Escola 2000, que tem vida assim, que o pessoal de fora vem, acha incrível e realmente é muito legal. Aí a segunda modalidade é o boulder, que esse sim visa mais a força concentrada e dificuldade concentrada dos movimentos. Normalmente a única segurança são os crash pads, né, que são aqueles colchões. E ultimamente tem tido uma tendência a se tentar ultrapassar o limite da altura máxima que os boulders normalmente tinham. Então cada vez mais a gente busca, a gente não, né, porque eu não faço muito isso, mas os escaladores buscam escalar blocos mais altos só com crash pad para desafiar, acho que mais a cabeça do que a dificuldade em si, né? Isso não seria o highball? Então, exatamente, o nome disso é highball, que é o nome desse tipo de escalada de boulder, né? E aqui no Rio eu não pratico muito boulder, mas tem 2 lugares que eu conheci no Brasil que eu recomendo muito. Que primeiro é Cocal, né? Cocalzinho do Goiás, que fica em Goiás, entre Goiânia e Brasília, aí bem no meio. E lá, assim, tem a qualidade dos boulders e a quantidade dos boulders é impressionante. Eu com certeza, se morasse em Goiânia ou em Brasília, eu praticaria mais boulder do que via mesmo, porque é muito bom, é muito legal, tem muita variedade e o pessoal lá também é muito receptivo. Também lá é quartzito e a temporada também é outono e inverno, né? Só que o pessoal escala, como vários praticantes do boulder, escalam muito à noite para ter uma aderência melhor, para ter condições melhores de conseguir fazer aquele movimento difícil. O outro é Ouro Preto, que eu só fui uma vez, mas eu gostei bastante. É uma escalada bem negativa, com vários tetos e com certeza é um lugar que eu voltaria. Lá também é o quartzito, também com as mesmas condições aqui do Sudeste, que é melhor escalar no outono e no inverno. E também tem a cultura da escalada à noite. Aí sobre as competições, são 3 modalidades, 3 tipos de competição, né? Que é a escalada de velocidade, de dificuldade e o boulder. No Brasil a gente não tem muitos anos que não tem uma competição de velocidade, acho que a última deve ter sido há mais de 10 anos atrás. E o objetivo desse, quem ganha é quem chega mais rápido. Tem duas vias, né, pré-definidas mundialmente, que são sempre aquelas, e vai 1 contra 1 e quem tenta chegar primeiro e bater o recorde da velocidade, que hoje já está... Sempre a mesma via? Sempre a mesma via. No mundo inteiro. E aí eles vão diminuindo o tempo. Eu acho que está com certeza... Eu não sei bem a altura, mas já está em torno... Boa noite. Já está em torno de 6 segundos, assim. Deve ser um muro de uns 20 metros, eu acho. E aí eles vão... Não sei... Acho que muitos não consideram isso nem como escalada, né? Mas
tem quem goste. A escalada de dificuldade ganha quem chega mais longe na via, e o boulder são vários problemas, que quem consegue escalar mais os problemas é o vencedor. Aí eu comecei a escalar no final dos anos 90, né? E até mais ou menos 2014 a gente tinha muita competição, principalmente no Sudeste e no Sul. Só que aí, acho que de 2004, 2005 até 2011, a gente ficou bem escasso das competições. Até que de uns 4 anos pra cá, 3 anos pra cá, começaram a surgir novos eventos, aqui no Rio também, com a FEMERG organizou o Carioca, e isso daí deu uma levantada, acho que no cenário das competições aqui. Surgiram muitos festivais de boulder também. E também no início do ano passado a gente fundou a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, que é a ABE, né, que é uma associação que ela tem o reconhecimento do órgão internacional de competições de escalada, para ser a entidade aqui no Brasil que organiza as competições que qualificam os escaladores para as competições internacionais, né? E aí a ABEG organizou 3 campeonatos e eu dei uma olhada nesses campeonatos para ver a diferença de quantos homens competiram em comparação com as mulheres. Nas 3 etapas que já tiveram, foi mais ou menos uma mulher para 3 homens. E eu acho que isso não representa o crescimento do número de mulheres que escalam hoje no Brasil. Acho que a proporção está bem menor do que 1 para 3. Mas nas competições, acho que as mulheres ainda não estão tão interessadas quanto nas outras tipos de escalada, né? Bia, Oi. Voltando um pouquinho, você falou que começou a escalar no final dos anos 90. Isso. Quantos anos? Com 9. Tinha 9 anos. Comecei com ele quase. Ele que me levou aí para as primeiras escaladas na montanha. Acho que antes, não Foi. Bom, e esses são 2 campeonatos que eu gostei muito de ter participado. O lado da esquerda de boulder, a gente foi esse ano para o Chile. É um campeonato que a North Face organiza lá em Santiago, já está acho que na 7ª edição. E o campeonato foi assim, com certeza a nível internacional. Era um muro gigante, mais ou menos umas 5 vezes o que aparece aí na foto. E competidores bastante fortes aqui do sul do continente, né? E esse aqui, o da direita, foi o Campeonato Brasileiro de Via do ano passado, que eu ganhei. Então foram 2 campeonatos assim, dos mais legais que eu participei. Bom, agora eu vou entrar um pouco na evolução histórica feminina aqui no Brasil. E eu trago uma relação aqui das cadenas, né? Bom, com relação à via, em 2000 a Mônica Prance, o Carioca, escalou Heróis da Resistência, que foi o primeiro 9C aberto aqui no Brasil, no ano 2000, né? E 6 anos depois que veio o primeiro 10A, com a Luciana de Franco, com a Via Crux com Filezão, que é na Barrinha, aqui no Rio. E 8 anos depois, o primeiro 10B, também pela Luciana, que foi a Vaca Louca aqui no Rio, né? Então a gente vê que a evolução do grau foi muito devagar, eu acho, né? 6 anos, depois 8, se continuar assim, daqui a 10 anos que alguma mulher vai mandar um 10C, né? Mas eu acho que vai ser bem antes. Mas eu não sei dizer por que a gente teve uma evolução tão devagar na escala esportiva. Até quando eu parei para olhar assim, você vê, 6 anos, depois 8 anos, me parece muito tempo. Mas assim como mais pra frente eu vou dizer mais a minha impressão do que eu acho que falta pra gente evoluir mais no Brasil. E também com relação às vias, hoje a gente já vê muitas mulheres escalando o 9º grau, mas 10º grau ainda são bem poucas no Brasil. 10B então só tem eu e a Luciana. Então ainda comparado com o mundo, a gente ainda tá bem atrás e com número baixo, mas eu acho que as mulheres estão entrando mais nas vias, estão treinando mais, estão querendo evoluir, então provavelmente o 10C vai vir antes do que daqui a 10 anos. E com relação ao boulder, que é uma modalidade mais recente, a gente vê que a evolução foi bem mais rápida, né? Em 2008 a Raquel Guilhão mandou uma olhada, que é um V9 aqui na Urca. Aí em 2010 a Karen
Macchiorato, lá de Curitiba, mandou o melhor 10 com certeza, que acho que foi bem impressionante, porque na verdade ela não era uma escaladora muito conhecida no Brasil e todo mundo esperava que outra escaladora mandasse o primeiro V10 e ela mandou, né? Mas foi muito legal, que acho que isso abre que é possível, né? O que eu acho interessante que a gente vê com esses marcos de grau sendo dominado é mostrar que é possível mesmo. Aí em 2015, em janeiro agora de 2015, eu mandei o primeiro V11 feminino e eu acho que foi o quê? Deve ter 2 meses. Acho que agora na temporada a Jordana mandou o primeiro V12. Né? No boulder a gente consegue ver mais meninas que mandam V9, acho que já são várias. V10, além da Karen, acho que tem mais 5. Só o V11 e V12, só eu e a Jordana. Então eu faço um comparativo agora com... aqui são as fotos. Raquel numa olhada, Jordana no Calunga, V12. Eu no animado, a Karen no V10. A Luciana no 10A, a Luciana no 10B e a Mônica em 2000. A gente não tinha foto digital, então ela não lembrava nem qual ano que ela tinha mandado, mas ela pensou bem e falou que foi em 2000. E aí você vê, eu parei para pensar, né? O que falta pra gente mandar para as escaladoras brasileiras escalarem mais forte? Vendo pela minha experiência, né? Quando eu mandei V11, eu tinha antes do V11 mandado um V8 só. Então, e o que falta? Por que eu mandei V11? Eu fui lá no boulder, eu conheci aquele boulder, ele é muito clássico lá na URCA. Tinha entrado há uns 10 anos atrás, assim, de brincadeira, só pra ver. E aí em janeiro eu resolvi ver como é que eu tava me sentindo bem. Então fui segurar nas agarras, tentar, e acabou que eu mandei o boulder naquela noite mesmo. Então foi super rápido. Então a conclusão que eu cheguei foi, o que faltava, né? Por que a gente não escala mais forte? Eu acho que tá faltando a gente tentar, né? Porque força... Pelo visto eu já tinha há um tempo, né, para ter mandado rápido o boulder, mas faltava mesmo tentar. Então, o que eu tiro disso é que as mulheres têm que, elas já estão focadas, já estão treinando, já querem evoluir, então simplesmente tem que tentar vias mais difíceis, se arriscar, que podem se surpreender e ter um resultado positivo. Bom, agora eu vou fazer um comparativo entre as escaladoras brasileiras e as escaladoras gringas. Bom, no boulder a gente tem a Jordana, que mandou um V12, e 5 escaladoras que já mandaram V14 lá fora. Né? Então, e a Jordana mandou V12, eu mandei o V11, 6 meninos mandaram V10. Né? Então, comparando, a gente estaria bem atrás do cenário mundial. Mas essas pessoas são de que país? Tem uma japonesa que tinha quase 40 anos, que foi a primeira mulher a mandar o V14. A Shima é americana, a Shauna é britânica e a Alex Pucci e a Isabelle Falso são americanas. Notando agora, só uma europeia mandou o grau máximo, né? Mas, então, você vê que a diferença é bem grande, né? Ainda pensar que hoje eu fui ver, só a Alex Pucci já mandou 34 V12. Mas eu acho que isso decorre de a escalada ser muito mais recente no Brasil, ser muito menos popular no Brasil e ter muito menos incentivo no Brasil, porque só tenho dúvida da japonesa, mas todas as outras só escalam, são escaladoras. Acho que a Alex Pucci, ela dá treino também, mas trabalha com escalada. Então acho que isso que deixa a diferença entre o Brasil e lá fora. E nas vias eu acho que a diferença ainda é muito maior. Porque só 2 brasileiros mandaram V10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrangeiras já mandaram 9A francês, né, que é o 11C. Dessas 8, a maioria é europeia e tem 2 americanas. E pensar também que 10B brasileiro lá para as europeias é um grau super normal e que tem meninas até que mandam à vista. Eu acho que essa diferença fica ainda mais marcante na via. Né? E, na verdade, 11C brasileiro, acho que não tem 5 homens que já mandaram, 5 brasileiros que já mandaram. Então, ainda é mais distoante, mas pensar também que na Europa a escalada é muito mais antiga, que as mulheres lá escalam há muito mais tempo e também muitas delas vivem só escalando. Oi. Você acha que de repente na Europa não tem um número maior de vias nesse grau do que aqui? E isso também é um facilitador, entre aspas? Acho que tem um número maior, não necessariamente desse grau, porque tem...
É porque não tem muitos 10.6 no Brasil também para as brasileiras tentarem, mas lá realmente tem um número de vias muito maior para você fazer uma base, para você conseguir escalar vias mais difíceis, mas a via escolhida pelas mulheres para mandar é essa daqui, ó. Temos quatro da lista que mandou no Avião Francês, foi essa via, que é uma via lá, que o Felipe Camargo até mandou agora, que é uma via lá em Margalef, eu acho, né, o Cirana, lá na Espanha. Bom, e o que a gente, apesar de ter essa diferença tão grande entre o nível de escalada no Brasil, entre as escaladoras brasileiras e o nível das escaladoras lá fora, eu não vejo que isso seja uma coisa negativa necessariamente, né? Porque o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que é possível escalar mais forte, né? Se a gente se dedicasse, tentar as vezes mais difíceis, que talvez falte isso também, se tiver mais tempo para se dedicar, a gente vai chegar lá, né? Porque se elas conseguem vias muito mais difíceis, a gente provavelmente um dia vai conseguir também a base de dedicação, né? Você tem treinadores aqui? Você treina sozinha? Eu treino sozinha, mas tá surgindo uma cultura de treinador, acho que lá no Sul, mas eu sempre treinei sozinha e até leio bastante sobre treinamento, me dedico bastante sobre treinamento. E eu acho que o treinamento é uma parte muito importante da evolução da escalada esportiva, pelo menos, né? Essa elite estrangeira, com certeza, tem treinadores, né? Com certeza, se não tem agora, já teve por uma boa parte da vida deles, né? Que muitas ali... São treinadoras? Não, muitas elas eram competidoras, ó. Essa era competidora, essa aqui era competidora, a Sasha de Julian, Charlotte Durif, a Josine não, a Anak, essa daqui também era competidora. Então, a competição se exige um treinamento tão alto que quando elas se aposentam ou quando competem menos e vão para a rocha, elas escalam vias super difíceis, né? Então, talvez seja um outro ponto, que a gente não tem essa cultura de treinamento no Brasil, de competição forte de escalada no Brasil. Se tivesse, talvez a gente treinaria mais, escalaria mais forte, iria para a rocha e teria cadenas de vias mais difíceis. Eu vou explicar aqui um pouco o que é o FFA, né, que é First Female Ascent, em português, seria a primeira cadena feminina. Com a evolução da escalada, estão sendo abertas linhas, boulders e vias que quando elas são abertas a gente não sabe se é possível ou não escalar aquela via. Então meio que começou uma corrida para fazer os First Ascents, né, que são as primeiras cadenas daquelas vias e daqueles boulders. E isso chegou também na escalada feminina, porque normalmente os First Ascents são feitos por homens. Então, as mulheres começaram, quando elas repetiam a via pela primeira vez, a chamar de FFA. E eu li recentemente que esse termo tem gerado uma polêmica no cenário lá fora sobre a relevância, né, do FFA, né? Se é relevante você marcar que aquela via, qual foi a primeira mulher a escalar aquela via. Na minha opinião, que eu acho bem legal a gente determinar isso, porque mostra e celebra a evolução da escalada feminina, né? Porque uma via que antes só tinha sido escalada por homem, agora também pode ser escalada por mulher. Uma mulher conseguiu escalar aquela via. Escalada, historicamente, é um esporte mais masculino, mas a gente começa a mostrar que as mulheres também conseguem escalar as vias mais difíceis, e a gente agora rotula isso. Por isso o FFA. Bom, entrando um pouco no cenário mesmo da escalada no Brasil, primeiro eu vejo que o número de escaladores tem crescido bastante ao longo dos anos, em todas as modalidades. Mas principalmente eu acho que no boulder, né? Porque eu fiz até uma enquete no grupo feminino de escalada, e a resposta do boulder foi que o boulder é mais prático, que realmente você só precisa é uma coisa mais social também, você só precisa de sapatilha, magnésio e pode escalar no crash do outro, que você consegue se divertir bastante com o boulder. Mas aí tem crescido bastante o número de meninas escalando, e não mais
começando a escalar porque o namorado escala, que antigamente era muito comum que a mulher começava a escalar porque o namorado escalava também, e essas meninas estão se separando, né? Não do relacionamento afetivo, mas da escalada, estão se separando dos seus parceiros, muitas, e saem em grupo de escalada só de mulher, ou então com a maioria é mulher, e você consegue ver bastante isso em Cocal e nos picos de escalada de Minas, que assim, se você contar, talvez tenha pelo menos o mesmo número de mulheres que homens ou mais ali, né? E isso tem estimulando eventos femininos. O primeiro deles, acho que foi o Mulheres da Montanha, né? Que por muito tempo acho que foi o único evento feminino que celebra o Dia Internacional das Mulheres, com um grande encontro ali na Urca. Mas agora, acho que de uns 3 anos para cá, a gente teve um crescimento de festivais femininos de boulder, principalmente. Aí teve Cocalcinhas, que eu acho que já estava na 4ª edição. Tem os festivais de boulder lá no sul também. Então isso... peraí, tem as fotos. Aí aqui o Mulheres da Montanha, o Cocalcinhas. E também esse ano, acho que esse ano que surgiu o TPM, né? Que é o Treino para Mulheres. Começou lá em Curitiba, com as meninas se reunindo para treinar juntas, e agora já está sendo difundido em outras cidades, acho que teve em Campinas, em BH. Então isso é legal porque mostra que também as mulheres estão querendo treinar para evoluir, né? Treinar juntas e trocar experiências para tentar escalar melhor. E para se relacionar, para ter amizades e tal. Aí acho que a última pergunta aqui é o que nos motiva mulheres a escalar. Eu também fiz essa pergunta lá no grupo de escaladores que tem no WhatsApp. E as respostas que eu tive, nenhuma foi relacionada ao fato dela ser uma mulher. Então, o que me motiva a escalar também, eu vejo que é evolução no esporte, é superar desafios, é ver que o treinamento tá dando resultado. E isso nada tem a ver com o fato por eu ser mulher, né? Eu acho que homens e mulheres escalam por motivos pessoais, mas no fundo a escalada não difere gênero. Acho que de uma forma, né, pessoal, tem sempre as comparações. A escalada ela é dividida em graus, né, que acaba servindo também para comparar. Mas eu acho que no fundo a escalada não difere mesmo, porque você escala pelo seu motivo, você escala o seu grau e você tem que ser feliz com isso. Perguntas? Eu tenho algumas. Pode fazer. Eu queria perguntar, primeiro assim, na parte de treinamento, né? Lá no Evolução, eu acho que treinadores só tem representantes masculinos, né? Não tem nenhuma mulher treinando, assim, oferecendo treinamento lá. E no entanto eu vejo vocês lá treinando forte, né? Vocês treinam forte. E aí eu pergunto, não tem nenhuma menina realmente interessada em oferecer essa extensão, assim, desse conhecimento? Porque é um conhecimento que vocês adquiriram aí, né? Vocês estão treinando há anos, né? Eu treino já, deve ter treino regrado, assim, né? Com estrutura, uma planilha de treino, deve ter quase 4 anos agora. E na verdade, pra mim falta tempo, né? Porque eu não vivo só da escalada, então o tempo que eu tô lá no muro é pra eu treinar pra mim e treinar com o Matheus. Mas eu sei que, por exemplo, a Camila Macedo, que é lá de Curitiba, ela se formou agora em Educação Física, ela acho que iniciou o TPM, e ela treina pra ela e depois ela monta boulders para as meninas, então meio que dá um treinamento ali. Mas, assim, acho que é a única menina que eu vejo oferecendo algum tipo de treinamento, não sei nem, acho que não é remunerado, mas é porque você precisa sustentar, né? E acho que o mercado de treinamento no Brasil ainda é muito baixo. E eu não sou formada em Educação Física, o que eu sei de treinamento, na verdade, é de leitura e de teste em mim mesma. Eu até ofereço para alguns amigos e tal, mas eu acho que a questão é essa, né? Que na verdade a gente não vê isso muito como profissão, então acaba que desestimula Ela pode fazer um tipo hobby, né? Desde que se interessa, e de repente formar um grupo e começar. Começar a cobrar, pode ser.
você falou que hoje em dia as vias, elas estão sendo conquistadas e as pessoas estão correndo atrás das primeiras ascensões. Como é que essas vias estão sendo conquistadas hoje? Como assim? Não entendi essa pergunta. O conquistador, minha pergunta é essa: o conquistador de uma via esportiva, ele conquista usando métodos similares aos conquistadores de vias tradicionais? Ó, não Mas tem. Acho que a maioria hoje é por baixo mesmo. Assim, o lugar que eu vejo que ainda tem que ainda está desenvolvendo bastante a abertura de vias é na Serra do Cipó, que eu acho que a maioria também é sido conquistado por baixo, na Bocaina, que eu não afirmo, não tenho certeza se é por baixo ou por cima, e a Gruta de Passa 20, que fica perto de Resende aqui, que eu não sei nem se é tão negativo que dá muito trabalho, mas eu acho que é por baixo mesmo que as vias são conquistadas. O que eu acho que dá uma noção melhor, né, de se a via possível ou não, né? Você vai indo por baixo, vai tendo uma noção melhor. E uma última pergunta. Você, quando estava apresentando os diversos points aí do Brasil, você em alguns lugares citou o tipo de rocha. Não sei se eu esqueci, mas pode perguntar. Mas aí eu queria perguntar a tua opinião sobre qual é a influência dos tipos de rocha para a escalada esportiva. Tem influência em alguns pontos, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a rocha é muito abrasiva. Então você não consegue tentar tantas vezes um boulder ou uma via do que você consegue tentar, por exemplo, na Serra do Cipó, que é calcário, que é super macia a rocha. Então tem esse limitador de pele. Mas, por exemplo, o cipó, como a rocha é mais lisa, você tem que se acostumar um pouco com os pés, para os pés não escorregarem. Eu acho que essas são as influências assim, do tipo de rocha. Então, mas se é abrasivo ou não, que te possibilita escalar por mais tempo, ou essa questão da aderência, né? Isso daí, aderência, tanto para os pés quanto para as mãos. Porque eu acho que, por exemplo, lá em Cocal, em Ouro Preto, os boulders são super aderentes. Aqui na Urca, não só pelo tipo de rocha, mas também pela umidade, fica bem menos aderente. Então, fica mais difícil, né? Outra pergunta? E quanto dia na semana? Sobre o quê? O planilha de treino? Treino? Tá, eu treino 4 vezes na semana, 2 vezes no muro e 2 vezes na academia. Escalo na rocha normalmente 2 vezes por semana e tento correr 2 vezes por semana, mas esse daí é o que eu menos consigo fazer. Mas eu tenho visto que é importante. Antes eu só treinava no muro, mas eu acho que um treinamento na academia é importante, principalmente para os músculos que você não usa tanto na escalada, então acaba que você desenvolve muito certos músculos, não desenvolve outros, então às vezes você precisa de uma coisa que não é tão normal, então você não tem porque aquele músculo não é desenvolvido. Então você também pode ter alguma lesão porque uma parte do músculo é muito desenvolvida e a outra é muito atrofiada. Essa parte aeróbica, você acha que faz diferença? É porque eu nunca consegui seguir muito o aeróbico, mas assim, já ouvi que não faz diferença nenhuma. Que você corre mais, então na verdade aumenta os capilares da perna, então você não tem nenhum efeito na escalada. Mas também já ouvi que também não é tão específico assim, que na verdade você desenvolve correndo, desenvolve um aeróbico melhor e você escala menos ofegante, consegue controlar mais a respiração do que uma pessoa que não pensa nisso, que não pratica esse tipo de atividade. Mas como eu nunca consegui seguir muito tempo um treinamento aeróbico, eu não consegui ver uma efetividade, uma influência tão grande na escalada. Eu quero fazer uma pergunta sobre patrocínio. Você mostrou aquele slide que tem muitas estrangeiras em nível mais avançado que as brasileiras. O patrocínio tem influência nisso? Acho que tem influência no ponto de que elas conseguem se dedicar 100% à escalada, coisa que aqui no Brasil acho que uma pessoa consegue fazer isso. No Brasil inteiro, um escalador só se dedica 100% à escalada porque tem patrocínio, né? Quem é? É o Felipe Camargo. Então,
outras pessoas, elas escalam, elas trabalham com escalada, mas elas não se dedicam 100% ao esporte, à performance. Então, acho que, com certeza, o patrocínio tem bastante influência nesse sentido de permitir que você se dedique só à escalada, né? Eu tenho vários apoios, consigo equipamentos de várias marcas, mas eu passo 8 horas aqui na frente, trabalhando todo dia na frente do computador, no ar-condicionado, em vez de, por exemplo, estar treinando de manhã, de tarde, ou conseguindo escalar durante a semana, esse tipo de coisa, né? Então, acho que é aí que interfere bastante. Então, voltar um pouquinho a performance das meninas, você colocou, chamou muita atenção a discrepância das datas para a evolução no Brasil, tudo foi no Brasil ali. E nas vias, principalmente, veio a Mônica, depois a Lud, que ela não estava morando no Brasil. Não, e quando ela mandou o 10A, acho que ela ainda estava no Brasil. Ah, isso que eu ia perguntar. Lá fora, ela continuou isso, diminuindo essa discrepância de datas. Você sabe disso? Porque tem a Jana também, que também era 10, sabe? Então. As mulheres que saíram do Brasil para evoluir. Assim. Lá fora. Acho que os dois exemplos são a Lu e a Jana, que saíram do Brasil. Assim, é porque você consegue os dados mais daquele site 8A, né? Então eu não cheguei a conversar com a Lu quantos décimos graus ela chegou a mandar lá fora, mas a Jana eu sei que mandou vários 9.6 e vários 10As morando lá fora. Mas até surpreende que talvez a evolução pudesse ser mais rápida, né? Já que elas agora dedicam mais parte do tempo delas para escalada, mas aconteceu que demorou 6 anos do 10A, 6 ou 8 anos, né? Do 10A da Lu para o 10B, que foi inclusive aqui no Brasil, né? Foi o primeiro beijo, né? Foi o primeiro 10B, foi aqui acho que ela mandou um em janeiro e um em setembro, um janeiro aqui no Rio e um em setembro, outubro lá fora. Então, elas com certeza, a Jana eu tenho certeza que mandou vários 9.6, vários 10As lá fora. E aqui no Brasil a gente não tem visto. Eu acho que esse ano, assim, conversando e vendo, acho que eu fui a única mulher a mandar um 10º grau aqui no Brasil, né? Que está morando aqui no Brasil. Elas lá fora podem ter mandado também, mas morando aqui no Brasil não tiveram. Acho que a Janine ficou lesionada há muito tempo, ano passado, então voltou mais ou menos. A Mara teve filho, então estava cuidando mais do filho, da filha ainda não voltou. A Raquel também, das que já mandaram 10º grau, foram diminuindo um pouco o ritmo por outros fatores, mas acabou que na verdade foi até rápido, né? Porque a Lu mandou um 10B em janeiro, eu mandei em agosto. Então, na minha cabeça, não, esse ano que vem eu vou mandar um 10C, mas olhando aqui para o histórico, o 10C não vai acontecer esse ano, e também olhando pelo histórico, mas acho que não é uma coisa que tem que servir para desmotivar, né? É mais uma questão mesmo de estatística, de cronologia histórica. Essa logomarca aí, o que é isso? O Climb for Life? Essa aqui? Então, é porque ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos, eu viajei para Red River Gorge para escalar, e lá eu passei um mês escalando com pessoas que a maioria só escalava da vida, né? E aí eu já conheci o Matheus, a gente já estava namorando, e aí eu escalo desde nova, sempre quis só escalar, mas acho que nunca tive a coragem de decidir que era isso que eu queria fazer pra minha vida só, né? Fazer outras coisas, mas tudo voltado para conseguir escalar o máximo tempo possível. Então a gente decidiu que a gente vai se casar e se mudar para a Europa para ficar só escalando, e criou essa ideia aí, o Climb for Life. E aí a gente posta bastante coisa da nossa preparação, né, da nossa rotina aqui no Rio de Janeiro para chegar e se mudar para a Europa ano que vem e tentar escalar o máximo possível. Então isso. Ficou bom, né? Perfeito esporte, perfeito pra gente. Mas essa é a ideia do Climb for Life, é realmente fazer tudo na vida para conseguir escalar o máximo possível. E aqui no Rio de Janeiro não dá, né? Acho que no Brasil a gente não consegue trabalhar pouco para se sustentar e conseguir escalar o máximo possível. Então a ideia é ir para fora mesmo. Pensando assim em macro, né? Aqui no Brasil a gente não consegue e tal. Realmente
aí assim, algum caminho para quem está buscando esse tipo de coisa, em termos de comunidade, né? Política e tal. Tentar viabilizar com que as portas se abram mais do que estão abertas hoje aqui no Brasil. Esse sim, para a galera que está aí, que não quer ir para a Europa, que vai continuar aqui no Brasil e tal, por diversos motivos, como é que a gente que está aqui pode trabalhar em direção a melhorar as condições da escalada brasileira? Acho que escalando, divulgando, acho que divulgar o esporte é muito importante, porque a escalada não é muito conhecida no Brasil, né? E acho que ela tem uma ideia de quem não escala, de que é uma coisa super perigosa e que todo mundo vai cair e vai morrer. Então eu acho que fazer uma propaganda positiva da escalada, mostrar para os leigos da escalada o que realmente é escalada, vai permitir que abram portas, né, para as pessoas verem que não é um esporte tão arriscado, né? Botar dinheiro nesse esporte não é um marketing ruim. É até um marketing muito bom, porque é um esporte que trabalha muito com superação pessoal, com natureza. Então acho que o que a gente pode fazer é mostrar os pontos positivos da escalada, né? Para talvez criar uma cultura ao longo dos anos aqui que permita que a escalada seja um esporte que atraia investimentos, né? O canal off, ele não abre de porta, porque é visto por muita gente, porque dá dinheiro, né, para quem trabalha lá. Então, o canal off tem um programa sobre escalada. Temos aqui nossa Caio Gomes, que editou muitos dos programas. Acho que é um começo, né? Um bom começo, porque mostra a escalada, não mostra o sensacionalismo da escalada, que muitos filmes mostram por aí, filmes que não são da escalada mostram. O melhor exemplo é aquele Limite Vertical, né, que você vê assim, procedimentos absurdos, tudo muito sensacionalista. Então acho que o Montanhistas, né, que é esse programa do off, ele demonstra bastante, com bastante bem real assim, o que se passa com a escalada sem levar para ser uma coisa comercial negativa, né, do esporte. Então acho que poderiam ter mais programas, né, sobre escalada, como tem de surf. Mas acho que ainda bate um pouco na falta de popularidade, que não no sentido negativo, né? Mas que menos pessoas conhecem, mas é uma porta boa, né? De divulgação do esporte. A divulgação, sei lá, quem participa lá não ganha dinheiro? Não sei como é que é, mas... Não sei como que você tem. Fala aí, Só paga a viagem. Não, você recebe, existe um pagamento e tal, mas não é tipo, você vai viver disso. Por exemplo, em relação ao programa daquela temporada que eles foram para a Europa, por exemplo, eles estavam na meca da escalada, estavam na Espanha, né? Tipo, escalada esportiva, né? E eles só podiam escalar as vias que iam filmar. Então, não é tão maneiro, é legal você trabalhar, fazer seu trabalho, viajar para a Espanha para escalar, se você quiser. Sei lá, E mosaico, né? Um pouco de patrocínio, um pouco de canal off, um pouco de O canal ajudar. não quer mais escalada. O canal não quer mais escalada. Não, é só montanhista. Então não tem assim, né? Uma abertura pra... Por quê? É um canal basicamente de surf, né? Esportes aquáticos. Eles dizem que estão satisfeitos com o montanhista. E já foi apresentado vários projetos, inclusive eu já apresentei vários projetos de escola esportiva, de boulder e tal. É isso que eu quero. Uma pena. Surpreendente. Bom, era isso. Fazer psicoblock agora para justificar o canal off. Pois é, aí eu já acho que assim, no respeito quem faz psicoblock e tal, mas eu acho que já é um marketing não tão positivo para a escalada, porque você mostra quem é leigo e fala, nossa, o maluco lá escalando sem corda vai cair na água, sabe? Não é o que é a maior parte da escalada. Não sei, teve um que morreu, então. Mas teve um que morreu em alta montanha também, né? Mas eu acho que é uma propaganda. Mas eu acho que o psicoblock não é o melhor jeito da gente expor a escalada. Pra conseguir, né,
botar na cabeça das pessoas que é uma coisa legal, que é uma coisa segura. Tem algumas variáveis quanto a essa popularização também da escalada, né? Porque, diferente ali do futebol, que a guria ali pega uma bola, vai pro campo, com os amigos ali, joga e não é tanto risco que ele corre. O que a gente tem visto muitas vezes é gente que entra no esporte sem uma base e Urca, por exemplo, todo final de semana quem vai ali é show de horrores. E é bem complicado isso, de popularização do esporte sem entrar pela porta certa. Concordo com você. Com certeza, quando eu falo popularização no esporte, não é qualquer pessoa comprar uma bola ou comprar uma sapatilha e escalar, né? É ter toda a instrução inicial que a escalada demanda. Quando você falou de acidente, quando eu fui pra Argentina, né, pro Pets Rock Trip, e era impressionante o número de acidentes que teve no evento. Assim, eu vi um cara caindo direto no chão do meu lado. O pessoa deu o segue errado ou estava distraído. Então, claro, a gente busca que a escalada seja mais vista para ela ser mais reconhecida e ter investimentos no esporte. Mas tem que, com certeza, ter a porta de entrada tem que ser bem segura, com todos os aprendizados e muito da consciência, né? Porque a pessoa que começa a fazer um esporte que mal ou bem tem risco, tem que ter consciência que corre risco de vida ali se ele não estiver bem preparado ou não tiver a instrução certa. Aí eu tenho uma pergunta meio social para isso, assim, né? Porque assim, na escalada tradicional, é muito comum você ver as pessoas entrando através dos clubes. E na escalada esportiva, isso não é verdade, né? Muita gente entrando na escalada esportiva de uma maneira informal, né? Os amigos, a galera, não sei o quê. E aí, como é que se pode, é uma pergunta mesmo, né? Como é que se pode orientar as pessoas que entram assim, pela galera para que elas possam praticar um esporte com segurança na rocha, sabe? Sem usar um degree errado, sem fazer um CBM, por exemplo, entendeu? Porque eu sou de clube, então para mim foi fácil, assim, eu entrei ensinado, entendeu? Mas eu vejo o Grajaú horrores também, assim, você vai pro Grajaú, você vê a galera ali fazendo um monte de besteira. E aí, minha pergunta é assim, na escalada esportiva, como proteger a escalada esportiva de procedimento errado, entendeu? Eu acho que, complementando, eu acho que a escalada esportiva começa a ter um estigma de oba-oba, né? Em alguns locais, por exemplo, a gente participou dos escaladores do Nordeste e teve gente lá que quase não morreu de sorte. Que não morreu de sorte. E a principal coisa foi falha de comunicação, uma coisa básica, né? Então, eu acho que, como você falou, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma cultura muito grande de começar pelos clubes mesmo, começar pela escalada tradicional, por ser a coisa que você mais vê, né? Que você vê no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Urca, Corcovado, eu quero subir montanha. E daí que as pessoas mudam para a escalada esportiva ou não. Mas já nos outros lugares do Brasil, não tem tanta essa facilidade, né? Na cidade onde você mora, você vê tanta escalada e a primeira indicação que te dão é você ir para um clube ou você fazer um curso básico com algum instrutor da Agped. É muito mais complicado. Eu orientaria a pessoa a procurar algum curso, alguma pessoa que dê curso, porque além da escalada esportiva, você tem que saber alguns procedimentos básicos, né, da escalada em geral, que são importantes. Eu escalo há muitos anos e confesso que nunca peguei uma pessoa assim muito crua para escalar comigo. Né? Se eu percebo se vem me procurar e eu percebo que a pessoa não tem muito contato com a escalada, eu sempre indico, eu indico o telefone de algum escalador que dá curso para orientar melhor a pessoa, porque eu não sou capacitada, não tenho capacidade de orientar, né? Apesar de você, na escalada esportiva, precisar de muito pouco procedimento,
você precisa de alguma coisa. E também um ponto que dificulta, na verdade, os iniciantes a começar na escalada esportiva no Rio é o grau de dificuldade das vias esportivas aqui no Rio. Né? Porque em lugares mais populares você não encontra via muito fácil. Né? No Campo Escola 2000, o mais fácil ali é no 7C. Sabe? Então, iniciante não vai começar a esportiva no Rio de Janeiro. Mas já nos outros lugares, acho que é bem mais comum. Normalmente as pessoas começam em São Paulo, por exemplo, nos ginásios, e acredito que nos ginásios tem alguma... Espero que ofereçam algum tipo de instrução, algum curso básico para essas pessoas, né? Mas com certeza muitos vão no fim de semana com amigos que conhecem no ginásio e meio que aprendem assim na camaradagem, né? Tem mudado um pouco isso lá no Nordeste. A escalada lá é bem recente. E eu comecei a escalar lá e comecei nesse esquema de escalada mínima. Tem até alguns processos, alguns procedimentos que eu descobri que existiam quando eu vim para o Rio de Janeiro. Eu vinha 5 anos atrás, então escalava pouco também, era uma coisa bem de fim de semana, porque não tinha muita pedra perto. Viajar para escalar. Mas o que a gente vê hoje, a gente está bem diferente, principalmente por causa do encontro. Porque aí o pessoal tem sempre levado palestra, instrutores, dado oficinas, e tem melhorado bastante, assim. Mas eu noto que o pessoal ainda é bem mais por uma questão de comodismo, de facilidade, e aí é mais fácil levar e investir em equipamento do que se preocupar com isso. Fazendo curso, porque o evento para lá é muito bem mais complicado. Eu acho que é uma questão de oferta mesmo. Não tem muitos cursos. Não tem profissional. Então você pega a pessoa referência da região, que é um cara mais experiente, que baixa todos os vídeos do YouTube, aí no Nordeste. Você pega o Ari, o Cauí, são eles que ensinam as pessoas a não fazer besteira. Mas assim, isso no Nordeste, mas viajando eu já passei por determinadas situações desconfortáveis também. Então eu acho que seria bacana, né, a galera da esportiva também se unir no sentido de tentar fazer a cabeça que às vezes a pessoa precisa de curso básico, de lutar. Se de repente vai escalar num lugar muito isolado, qual que é de gastar, não socorrer, eu acho que vai ser legal. E diminuir o número de acidentes, concordo. Exatamente. Eu tive uma experiência na Itália, por 3 meses escalando, e eu comecei com muita gente que faz parede, esportiva, e eu percebi que a grande maioria eles não tem curso básico, mas cada um pratica a sua modalidade muito bem. Por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que sabia rapelar de chapeleta, mas não sabia armar um ATC. Entendeu? E tudo mais. Então, aí eu perguntei, como você sabia isso? Eu não sabia isso. Eles perguntaram, eles disseram, são os escaladores que chamam e ensinam. Eles não se prendem a eu tenho que começar um curso básico, um beabá, saber fazer no A8, depois fazer isso, depois aquilo. Então, eles saem mesmo de casa e vão para a escalada e aprendem. Eles têm a preocupação de aprender tudo no que vai ser exigido no momento, por assim dizer. Não necessariamente um curso lá etiquetado, você vai aprender isso depois, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, isso pega um pouco também o que a Suzana falou, de questão de incentivar o escalador ali, está uma falésia, vai usar algum procedimento de falésia, entendeu? Mas eu acho também que vai muito, não comparando com a Itália, mas no Nordeste eu acho que vai muito com relação à demanda mesmo, né? Agora, como estão aumentando o número de escaladores lá, talvez comece a surgir escaladores mais experientes que notem que de repente dá para viver dando aula de escalada, né? É uma coisa que chamou a atenção aí, não sei se é por causa de temperamento também. E na Europa devem ser mais receptivos do que aqui no Brasil. No sentido de você ver alguma coisa, de alguém fazendo alguma coisa errada, você tentar ali dar uma dica para corrigir, e não é uma patada. Como já aconteceu muitas vezes. Em parte, o que eu pude ver lá é que, assim, eles querem escalar. Eles
vão ficar, bom, deixa eu ver se está tudo certo. Eles também, inclusive, uma coisa para complementar, eles têm o hábito de fazer muito cheque. Então começa a escalar cheque, B9, B roxo. Nos Estados Unidos também. Eles têm muito hábito disso. Ah, pô, peraí, não sabe? Se desencorda, faz isso, tal, se desencorda, faz isso, se travar, faz isso. Então, isso também é legal, que eles não se preocupam também de, eu mando 10º grau, eu só vou escalar com gente que manda 10º grau. Eles pegam, não pegam, né? Eles não se importam de escalar com uma criança, portanto que saiba da segurança na vida dele e da segurança na vida dele. Entendeu? Então é isso, eles se preocupam em escalar, não, sabe fazer, beleza, então vou lá. E às vezes pode acabar pecando em alguns procedimentos, né? Porque na Alemanha a grande diferença na cultura é leitura, né? Primeiro existe material, existe 5 revistas de montanismo, de escalada, existe uma biblioteca de livros, e aqui existem 2 livros, né? No Brasil. Agora mudou, né? Que a gente publica, né? Agora pela internet dá para ver muito mais coisa. Então a oferta no Brasil está melhorando. A cultura de leitura é educação que vai demorar a pegar, né? A pessoa pegar livro para ler, para estudar, isso é coisa que não... A gente tem a biblioteca, mas ela está subutilizada, então essa cultura que o clube a gente já tem incentiva, mas ela na verdade tem que crescer dentro de casa. Uma coisa que eu percebo é que cada região tem um padrão de procedimento de segurança diferente. Se você vai no sul, eles fazem a parada e eles dão segurança de um jeito, aqui no Rio de Janeiro de outro jeito, no Nordeste de outro jeito. E a mesma coisa para rapelar e tal, uns dão nó, outros não dão. E assim, quando você começa a viajar, no início você fica assim, chocado, assim, né? Ai meu Deus. Mas aí você começa a conversar com a pessoa, não, eu faço desse jeito, eu aprendi desse jeito. E aí você vai conversando, vai explicando por que não, por que é melhor, por que eu ensinei, por que eu aprendi assim, o que o meu instrutor falou pra mim, né? E a mesma coisa serve para colocar peça. Né? Assim, a gente vê cada coisa que é tradicional. Mas, Bianca, você não acha que quem está mais em evidência, como a Bianca Castro, vai escalar lá em Itatim e quem está por ali mira ali na Bianca, vê o que ela está fazendo, não acha que isso pode a Bianca não pode fazer besteira, né? Pode. Isso pode influenciar ali a comunidade local. Quando eu fui para Itatim, eu acho que eu escalei com, além das pessoas que eu tava, com o Felipe, né, que era de lá e que agora está aqui no Rio, e com o Camilo, que é de São Paulo, agora está no Rio, mas está morando lá em Salvador. Então, na verdade, em Itatim, quando eu fui, você não tinha uma comunidade escaladora lá. Não sei se já tem hoje, mas eu acho que não. Eu acho que não desenvolveu tanto. Mas, assim, nunca percebi, né, as pessoas olhando assim, vendo se estava fazendo algum procedimento certo, né? É mais com relação à escalada mesmo, justamente porque a escalada esportiva demanda menos procedimento e acho que as pessoas da escalada esportiva estão menos interessadas com ver se eu estou dando o nó certo do que ver o que eu estou escalando. Mas com certeza, acho que o impacto de eu fazer alguma besteira vai ser muito maior do que uma pessoa que tem menos visibilidade se ela fizer uma besteira, né? Mas tento fazer besteira. Também que, não sei, assim, eu vejo assim que eu acho que as pessoas não têm a dimensão do que pode chegar a acontecer, porque está acostumado com um procedimento assim, o normal, né? Subiu, chegou no topo, montou o rapel, desceu, mas assim chegou. Teu guia passou mal. E aí? Como é que tu faz para descer ele com segurança? Teu segundo, tu tá guiando, teu segundo passou mal, como é que tu vai fazer? Um escape de parada para tu poder chegar nele. Assim, coisas, né, que não são comuns de acontecerem, né? Mas pode acontecer, isso acontecer. Aí o cara tem que saber o básico de como fazer aqueles resgates, auto-resgate, né? Tá numa via horizontal. Aí vai subir como? Tem que saber fazer
fazer esse tipo de procedimento, que aí às vezes a pessoa não se liga nas coisas que podem chegar a acontecer, que elas não são comuns, né? Mas, tipo, comigo pelo menos nunca aconteceu, mas se acontecer você tem que saber, né? O que você vai fazer. E treinar isso um pouco, nem que seja na teoria mesmo, né? Para você tá preparado, né? Para as possíveis adversidades, assim. Só que eu acho que tem gente que nunca nem pensou nisso, assim. Tipo, o que acontece se meu guia desmaiar? Tá na minha. O que acontece se meu segundo, sei lá, falsear o pé, bater a cabeça na pedra, não conseguir mais subir? Eu acho que isso é mais importante, sem desmerecer a importância desse conhecimento. Acho que isso é mais importante de escala tradicional. Sim. Escala esportiva. Eu ia comentar que são variáveis que raramente vão acontecer na escala esportiva, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Bianca, você é uma referência em escala esportiva no Brasil hoje, né? Você é uma pessoa que está indiscutivelmente num universo muito pequeno de mulheres que estão conseguindo escalar o que você escala. E você optou por, há algum tempo já, publicar na internet as coisas que você está fazendo. E isso, em comunicação, você falou que no meu entendimento, assim, sem querer botar palavras na tua boca, é o que eu entendi que você vê como uma maneira de melhorar a escala esportiva no mundo, né? No Brasil. E aí eu queria te perguntar assim, quando você pensou em fazer esse blog, você pensou em alguma estratégia? Você pensou em por que você escreve e o que você escreve? Então, eu tenho meu blog pessoal que eu não tenho alimentado com tanta frequência e tem as páginas do Climb for Life, né? No blog pessoal eu comecei mais para contar o que eu vivia mesmo, para mostrar o que eu estava fazendo, mostrar a minha escalada, que mal ou bem é uma forma de marketing, né? E também eu acho que mais importante que isso, eu comecei a notar que muitas pessoas vinham falar comigo de que estavam me vendo como exemplo, sentindo inspiração pelas coisas que estavam contando. No sentido disso que você falou, por eu estar escalando bem, acaba que motiva mais pessoas, acho que principalmente mulheres, né? Que as mulheres, a gente tem muito essa referência pelo menos eu tenho também, de admirar mais esses escaladores do que os escaladores. Então eu acho que é uma forma de motivar. Isso acho que eu não cheguei a essa conclusão sozinha, na verdade me falaram que, pô, Bianca, o que você faz você estimula as mulheres a escalar, a querer escalar mais forte, a querer escalar mais. Então eu acho que isso acho que é uma coisa boa, que por enquanto é o que eu tenho para dar para a escalada, né? Para retribuir para a comunidade de escaladores do Brasil. E com o Climb for Life vai um pouco mais além, vai mais para o sentido de que a gente toma uma decisão que é radical, que vai contra pelo menos tudo que eu fui criada para ser, e talvez isso estimule outras pessoas a fazer, a perseguir o sonho da escalada, né? Então eu acho que é isso que a gente tenta mostrar, mostrando o que a gente está fazendo, o que a gente está planejando e tentar dizer para as pessoas que a gente pode ser feliz de uma maneira não convencional, não do jeito que fomos criados para, né, de colégio, faculdade, trabalho, e se der tempo, você faz uma coisa que te agrade mesmo, né? Pelo menos é assim que eu vejo o Climb for Life. Então espero que tenha respondido. Eu queria te perguntar também, assim, como é que foi a tua transição, assim, de quando tu começou a escalar para a escalada, assim, porque como você mesmo falou, né, aqui no Rio, pelo menos, esportiva, assim, para tu começar, tu já tem que estar num grau bom, né? Assim, de sétimo daí para cima, né? E
E aí muita gente começa na escalada tradicional, assim, se você começou também fazendo tradicional. Eu comecei muito nova, né? Então era mais difícil eu escalar na pedra do que escalar no muro. Então eu escalei muito tempo no muro do CEB. E escalando no muro e eventualmente na rocha, aí eu comecei a ter mais autonomia, então eu ia fazer boulder na Urca, não precisava assim de tanta infraestrutura para conseguir fazer uma escalada. Então eu fazia boulder na Urca, ou então treinava no muro do CB, e no muro você acaba que vai ficando mais forte, desenvolvendo, e aí eu também ia nas falésias, mais ou menos com uns 13, 14 anos, eu frequentava bastante a Urca para boulder e as falésias, Campos Escola 2000, um pouco o platô. Então, a minha transição, na verdade, eu fiquei muito pouco tempo na escalada tradicional, acho que não conto aí 15 vias que eu já tenha feito, talvez nem 10. E logo fui para a escalada esportiva. Logo fui para a escalada esportiva que... Não, acho que 10 tem. 10 tem. Tó, tem conta também? Teus pais escalam? Então, meu pai ele escalou com a ex-mulher dele, mas ele parou antes de eu nascer, né? Quando ele conheceu minha mãe, ele meio que parou porque eu tinha separado da mulher, mas ele guardou os equipamentos que ele tinha. Então, desde acho que antes, na verdade, de eu começar a escalar, eu já brincava com o baudrier dele, que era, sei lá, fim da década de 70. Tinha uma corda que eu me pendurava, ele ficava me balançando. Então acho que... E também acho que teve uma coisa natural também, porque eu sei que é coisa de criança, mas quando eu era pequena, um trajeto do metrô até minha casa, que é para se fazer em 5 minutos, eu fazia em 20, 25, meia hora, porque eu ficava subindo todas as grades dos prédios. Aí subia as grades, aí andando para lá, descia as grades. Então acho que foi uma coisa natural, né? Eu sei que é coisa de criança, mas acho que tem crianças que gostam mais disso do que outras. E te apoiou também, né? Não, meus pais sempre apoiaram, mas também sempre com aquilo de que a escalada é um hobby, você tem que estudar, você tem que ter um trabalho, você tem que se formar, né? Ser alguém. E aí, com essa decisão, né, meio da gente se mudar para a Europa, meio que quebrei todo esse ensinamento, mas a gente busca o que faz a gente feliz, né? Então, acho que eles estão entendendo até. Quando é que você começou a focar em campeonato e escalada de alto nível? Então, eu participava de campeonato porque eu escalei, né? Aí em 2005 eu parei, eu me lesionei, parei, depois teve vestibular, faculdade e voltei em 2010. Então, mais ou menos de 2001 a 2005 eu participava de campeonato. Acho que talvez eu gostasse mais de participar de campeonato do que de escalar na rocha ou do que eu gosto de participar de campeonato hoje. Mas aí eu participei bastante dos campeonatos aqui no Rio, os cariocas e tal. E aí quando eu voltei a escalar em 2010, no fim de 2010, eu voltei a escalar aos poucos, né? Porque você está parado muito tempo, então perdeu bastante força e resistência. Mas em 2012 teve a Adrena organizou uns campeonatos brasileiros, né? Que o primeiro foi aqui no Rio, então aquilo me motivou muito para voltar a competir, a voltar a treinar. A coisa de exemplo, né? Você vê o pessoal já lá escalando muito bem, você quer melhorar também, né? Então acho que aí foi que eu voltei a gostar mesmo que eu voltei a me dedicar para evoluir de uma forma mais concreta a partir de treinamento mesmo. 3 anos atrás. Foi 2000. Eu comecei a treinar acho que em 2012, no início de 2012. E aí eu fui vendo a evolução e aquilo foi me motivando mais, e hoje eu não consigo no muro de escalada e ficar brincando só, tem que ter alguma coisa planejada para aquele dia. Mas acho que o treinamento, na minha história da escalada, foi muito importante para a evolução mesmo, né? Porque quando eu comecei a treinar, logo depois eu mandei meu primeiro 9º grau e fui treinando, e a cada ano eu ia evoluindo, né? Eu falo de grau porque é como você mede a evolução na escalada esportiva. Muita gente diz que não importa o grau e tal, mas para mim eu acho que importa sim, porque mostra que você tá evoluindo ali no esporte. Então, com o treinamento eu consegui evoluir bem, assim,
de maneiras que, olhando em volta, eu não vi gente com tanta rapidez do que eu evolui treinando. Dedicação, né? É isso? Então, obrigada. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.